E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite para quem está entrando. Boa noite. Enquanto eu aqui chamo minha colega de live, professora mestre, quase uma doutora, Ana Cláudia Fernandes Gomes, eu vou passando um recadinho para vocês, tá bom? Fernandes. Aqui, achei. Entra, eu vou passar um recadinho, tá bom? Enquanto a professora Ana Cláudia entra, eu vou passar um recadinho. Alunos, que entrarem na live, por favor, deixe o seu nome completo. Oi, Ana Cláudia, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Estou aqui passando um recadinho para os alunos, deixa eu só repetir, porque estava confuso. Para os alunos que forem entrando na live, por favor, nome completo e RA, ok? E assim as horas complementares ficam anotadas e vocês conseguem, enfim, as horas complementares, tá bom? Antes da gente começar essa live, deixa eu fazer uma introdução, tá bom, Ana? Tá. Claro que a pessoa jornalista fica atrapalhando o tempo todo, né? Atropelando a outra professora o tempo todo, mas vamos lá, bora lá. Essa nossa live sobre cultura digital e tecnovigilância, ela pretende uma discussão, né, ou uma reflexão sobre o momento atual que a gente está vivendo, né, a pandemia, né, e para onde vai, para onde é que nós vamos, né, para onde vai caminhar esse processo da relação com a comunicação, né, e o uso digital disso, né, Ana? Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Já estou vendo um monte de gente, vários alunos, vários conhecidos nossos. E assim, a intenção dessa live é realmente trazer um questionamento. Mais do que respostas fechadas, eu acho que a gente vive um momento onde as perguntas são muito pertinentes. Então, a gente vive um momento de, o que o Durkheim diria na sociologia, de anomia social. Então, ausência de regras pré-estabelecidas. É o momento, de fato, do questionamento e do redimensionamento das nossas antigas certezas. Então, nós consideramos extremamente conveniente o tema da cultura digital, porque, para a gente iniciar a discussão, o que é cultura? Né? O que a gente entende por cultura? Cultura sempre é vista como um processo sócio-histórico dinâmico, ou seja, admite transformações no decorrer do tempo. Esse conceito, cultura digital, ele foi pré-estabelecido no finalzinho dos anos 50, começou-se essa discussão, quando a gente começa a pensar a interface do ser humano com o computador. Então, a partir do momento computador ele é pensado como uma ferramenta, então a gente começa a entender que eu preciso do dígito, da digitação, para poder passar informação e mensagem. Só que com o tempo, esse conceito ele fica bastante limitado. Então, a cultura digital não é só a relação do ser humano com o maquinário, com o instrumento e com o computador. O computador, na verdade, é um dos traços culturais dessa cultura que a gente chama de cultura digital. Existem inúmeros outros elementos. Então, só para a gente ter uma referência histórica, a partir do momento que a internet ela é popularizada, a cultura digital ela ganha uma dimensão muito grande porque ela começa a articular jogos sociais. Então, a internet ela pode ser dividida, pelo menos historicamente, em 3 grandes momentos. A gente começa a pensar nos anos 80 como a Web 1.0, que estabelece as primeiras publicações em sites, geralmente são publicações científicas, e as pessoas começam a navegar pela internet. Essa navegação, ela se estabelece com uma interface muito bem definida entre o usuário e a rede.
Com o tempo, esse usuário, ele começa a se transformar. Então, se a gente pensar, já na década de 90, mais ou menos, a gente já tem uma consolidação de uma web 2.0, que significa o quê? O produtor, o antigo usuário, ele começa também a interagir com outras pessoas e começa a produzir conteúdo. Então, durante a década de 90, e daí no início também de 2000, a gente já tem esse surgimento de uma outra figura, que seria o prosumer. Ele é produtor e consumidor ao mesmo tempo de informações. E aí, no terceiro momento, a gente já tem, que seria esse nosso momento atual, 2010, 2020, uma configuração da cultura digital a partir da interação dos seres humanos e das máquinas, ambos agindo na produção de informação. Existe um sociólogo chamado Bruno Latour, que ele fala na teoria do ator-rede. Quem são esses atores rede, ou os atores em rede? Os seres humanos e os não humanos, que no primeiro momento a gente poderia chamar de inteligência artificial. Mas essas máquinas, esses algoritmos, essa referência dos big data, enfim, a gente começa a consolidar o que a gente entende também como internet das coisas, né? Internet de tudo, que envolve a relação, as redes sociais, e já todo um maquinismo, né, que vai ditar regras e produzir muitos e muitos dados. Então, se no primeiro momento a gente fala em usuário da rede, aquele que vai lá, navega, buscando dados. Num segundo momento, a gente fala do consumidor, que também produz conteúdo. Nesse terceiro momento, a gente já fala numa categoria, ou característica, melhor dizendo, que chama-se infovíduo. É o indivíduo pautado na informação. É o indivíduo que produz informação. E esse infovíduo, ele tem uma dimensão que é bastante coletiva, e por isso que é interessante, né? Então, o que antes era uma rede, se transforma em inúmeras outras redes. E aí a gente tem uma expansão muito grande, não só que liga pessoas, mas também liga a tecnologia, a questão do que essa tecnologia oferece como ferramenta, mas mais do que isso, o que ela produz como novos modelos sociais. Eu acho que essa questão é pontual para nós. Então, viver a cultura digital, ou pelo menos visualizar a cultura digital, é relativamente simples quando a gente pensa em século XXI. Então, a interação, o uso dos aplicativos, das redes sociais, a própria caracterização de uma live, isso é muito corriqueiro já para nós. Mas o grande desafio é pensar o que nós faremos com tudo isso. Qual é o processo sócio-histórico que a gente vive hoje e como ele se estende para novos desafios. Porque não se trata apenas de usar a tecnologia como ferramenta. Nós temos que pensar, e a grande questão é essa, como essas ferramentas elas vão consolidar e vão nos preparar para um novo modelo de vida. Esse novo modelo de vida não é necessariamente a criação, por exemplo, de um novo mundo. Não, não é isso. A ficção, a narrativa ficcional fala muito sobre isso. Mas é a ideia de como a internet e as tecnologias, enfim, elas vão ficar cada vez mais presentes na nossa vida. No sentido, vou dar um exemplo bem pontual. Quando você acessa uma plataforma de dados, você não só procura o que você quer, mas você já tem como resposta inúmeras opções de coisas que você não pensou inicialmente. Então, você procura alguma coisa, mas lhe é oferecido muito mais do que você procurou. E aí, a gente começa a entender esses mecanismos da cultura digital como algo que realmente nos acompanha. E aí, alguns pesquisadores vão falar, e eu acho bem interessante o termo, nós habitamos as redes sociais. Não é uma coisa, o mundo virtual é um e nós estamos no mundo real que é outro. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais entre os dois mundos, entre os dois modelos. É quase que impossível, hoje em dia, estar desconectado. Só que não é simplesmente uma transposição. O mundo digital funciona exatamente como o mundo real. Não.
A gente tem que repensar uma série de questões. Então, como que a gente consolida esse mundo virtual, como que a comunicação ela vai criando novos parâmetros, novos paradigmas, justamente para a gente navegar nesse cenário. E aí, se você permitir, vale a pena a gente lembrar uma frase antiga, né? Então, quando Camões descobriu um novo mundo, dentre outras coisas, nos Lusíadas ele escreve: navegar é preciso, viver não é preciso. E a gente usou essa mesma terminologia do navegar pela internet no início de todo esse processo. Hoje em dia, esse mar é tão grande que nos ocupa tanto em termos de espaço, de participação e de habitação, que talvez nos caiba, como pesquisadores, como professores, estudantes de comunicação, pessoas interessadas em cultura digital, nós tenhamos que buscar bússolas, paradigmas de orientação, mas lembrando que o que já existe, rapidamente, fica obsoleto. Então, por isso, o questionamento é o que nos move constantemente nesse cenário. Sim, sim, legal, Ana. E o nosso segundo conceito, a Ana falou bastante de comunicação digital, e o nosso segundo conceito, que é tecnovigilância, que é um conceito razoavelmente recente, ele foi gerado na área da saúde, né? E ele vem em decorrência de queixas técnicas de produtos para essa área, né? Queixas sobre equipamentos, materiais, artigos médicos, hospitalares, implantes, enfim, todo esse processo que a área da saúde pesquisou e já veio complementar. E a ideia era adotar, e é adotar medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. A Anvisa trabalha muito com isso, né? E o que está acontecendo hoje em dia é uma crescente de outras áreas bebendo deste termo, o que é bem interessante, né, Ana? O Sim. Professor Rafael Evangelista fala muito isso, né? E ele pinta 3 cenários, né, Ana? Sim. E aí, se quiser falar. Esse tema da tecnovigilância, ele caminha muito próximo da cultura digital. Um pouquinho mais para frente, se a gente recuperar um pouco do histórico, né, da cultura digital, que a gente iniciou academicamente falando em cultura digital com uma obra clássica do Pierre Levy, Cybercultura, e ele começa a definir que essa cultura digital, esse novo modelo cultural, estabelece uma espécie de inteligência coletiva que pré-determina uma série de ações. Essa inteligência coletiva, e também bastante pautada na reorganização da sociedade, ela funciona a partir de algumas instituições. Então, por exemplo, eu penso na cybercultura, mas eu penso na atuação do Estado, que de repente determina as leis, as regras, as formas de relação com a tecnologia. Eu penso no mercado, que também estabelece o consumo da tecnologia. Eu penso na instituição da escola, por exemplo, que começa a pensar um ensino voltado para a tecnologia. Seria o começo daquele ensino da informática, né? Até como referência da informação ainda de maneira bastante operacional. Então, as instituições, elas começam a se organizar para pensar essa cybercultura. Em um segundo momento, a gente tem uma obra que eu acho que é bastante interessante. Não só as instituições começam a se organizar, mas as empresas de tecnologia, elas têm todo um trabalho de pensar em interfaces que vão facilitar o consumo e a comunicação com essa nova cultura digital. Então, o Steve Johnson é um comunicólogo da semiótica norte-americana, que ele tem um livro chamado Cultura da Interface. E ele vai mostrando como que a criação de links, ícones, foram absolutamente importantes como uma forma de propiciar a comunicação digital. Em seguida, a gente tem referências bastante significativas na comunicação, como o Jenkins, que vai falar da cultura da convergência e a cultura da conexão. E o Jenkins, ele traz uma discussão que é bem interessante. Não interessa apenas os recursos estruturais para a gente pensar nessa cultura digital. Não interessa somente as regras e aí, consequentemente, a vigilância e o controle que nós temos em relação à tecnologia.
Essa cultura atual da convergência e da conexão, ela vai exigir de todos nós uma participação ativa. E essa participação ativa é realmente entender, inclusive, como que funciona a tecnovigilância. O Jenkins, quando ele vai falar da convergência, por exemplo, das mídias, e daí ele vai falar em narrativa transmídia, tem um exemplo que eu acho bastante curioso. Ele fala de obras ficcionais, por exemplo, que são concluídas. Então, de repente, um livro que se transforma numa série televisiva, e aí a série televisiva termina, e o livro, que seria uma coleção, não terminou. Então, existe um processo, logicamente, de controle em relação à produção daquele autor. E aí, como que ele vai criar um novo final, sendo que todo mundo já viu, de certa forma, o final televisivo das séries, enfim. E aí ele começa a falar no controle. Quem é que tem o controle na cultura digital? Todos nós que participamos. Então, a anterior vigilância, que é aquela ideia de que sorria, você está sendo filmado, ela continua existindo e ela acompanha o processo de cultura digital. Mas existe também uma disputa pelo controle da informação que supera os domínios tradicionais das instituições. Então, por exemplo, eu posso desenvolver e analisar vários movimentos sociais que existem via redes e que hoje a gente fala em net-ativismo. Então, quer dizer, o net-ativismo, ele funciona como uma nova dimensão política que é trazida pela cultura digital. O que é tecnovigilância? É a ideia, muitas vezes perigosa, de que você está sendo vigiado contra a sua vontade, o tempo todo. Isso existe, mas, ao mesmo tempo, existe uma democratização do controle pelo acesso à informação nas redes sociais. Por isso que muita gente fala que a internet é uma terra de ninguém, porque essa luta, esse controle, essa disputa de poder é muito evidente. E aí, quando a gente pensa em tecnovigilância, o Rafael Evangelista, que é um pesquisador da Unicamp, ele traça 3 grupos ou 3 tendências, 3 cenários, principalmente nesse momento da pandemia, que vão retomar essa discussão da tecnovigilância. Então, o primeiro grupo pensa a pandemia como algo absolutamente passageiro, é uma exceção, é um momento único que a gente está vivendo e que, de repente, o uso da tecnologia, muitas vezes sem nenhum tipo de controle ou sem nenhum tipo de estabelecimento de limites. Então, a ideia é de que, olha, você realmente pode ser vigiado nesse momento, porque em nome da seguridade, em nome da segurança estadual, em nome da segurança nacional. Então, a gente vê casos, por exemplo, que aumentam muito a discussão das políticas públicas que controlam, por exemplo, a localização geográfica das pessoas. Então, eu percebo que eu tenho uma aglomeração aqui, eu percebo que eu tenho um deslocamento maior de pessoas em tal região, e isso é possível, e isso é declarado atualmente em nome de um controle que visa a nossa segurança. Então, seria a vigilância relacionada à segurança. Esse é um discurso. Existe um segundo discurso, uma segunda tendência, em épocas como a que a gente está vivendo, que pensa, olha, vamos aceitar esse uso da tecnologia, mas que tenhamos consciência do que é feito a partir desse uso dos nossos dados. Então, por exemplo, as instituições estabelecem o home office, e a partir do momento que você trabalha em casa, se você tem o processo educacional em casa, a partir de plataformas, você estabelece e transfere, muitas vezes, o conteúdo da sua instituição para uma plataforma. Valeria a gente pensar o que será feito desses dados futuramente. Então, neste momento, a gente precisa, é um recurso. Mas e no futuro? Como que a gente pode acessar esses dados e como que a gente pode garantir que esses dados sejam utilizados de uma maneira ética, com autorização, com a permissão? Como que a gente pode discutir, por exemplo, direitos autorais num momento como esse? Então, seria um segundo cenário. E um terceiro cenário
que muitas vezes é motivado, segundo o pesquisador, pelo Vale do Silício, né, da construção, formação de várias tecnologias, que seria o momento para vender todos os recursos. Então, em termos de consumo, é um momento bastante propício. Então, vamos vender as tecnologias que facilitam o acesso, sendo que vender essas tecnologias para esse terceiro grupo, para esse terceiro cenário, não é uma coisa passageira. É uma coisa que realmente continuará após a pandemia. Então, é um momento de expansão do mercado e concretização de um modelo que me lembra muito o modelo, por exemplo, de várias situações extremas, onde os modelos sociais eles foram motivados e estimulados pelo consumo. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente tem a consolidação de um American Way of Life e a venda de produtos eletrodomésticos, televisão, liquidificador, enfim, ganharam um espaço muito grande. Porque o novo modelo, pelo menos da propaganda anunciado, era um modelo onde você precisa viver mais na sua casa e na sua casa você precisa de todos os recursos, de todos os confortos necessários. Hoje, a gente vive um modelo que é esse modelo de ultravalorização das tecnologias. Então, parece que tudo só vai ser possível a partir do momento que você tenha e conheça. Ter é uma coisa, conhecer é outra. Tenha e conheça todos os recursos tecnológicos disponíveis, ou pelo menos os mais acessíveis. Então, para você continuar trabalhando, estudando, você precisa ter a tecnologia em termos de ferramenta, né, o notebook, o celular, você precisa ter o canal da internet, você precisa ter o conhecimento em relação ao uso das plataformas, e aí a gente retoma uma questão anterior. Como que a gente pode pensar tudo isso em termos de consumo e em termos de cultura, se nós não considerarmos a diferença que existe entre os países, dentro de um mesmo país, entre os grupos sociais, e que realmente pensar na internet como um espaço democrático é pensar, muitas vezes, em abertura de várias possibilidades e várias chances para todos, e não só para alguns. Se aqui no Brasil eu vivo um cenário onde a tecnologia é extremamente necessária nesse momento, em outros, e futuramente, com certeza, essas tecnologias ainda estarão em evidência, como que eu posso garantir, por exemplo, um bom sinal de internet para todos? Para que garanta o acesso à informação. Como que eu posso garantir, por exemplo, a distribuição das ferramentas básicas para o uso da tecnologia? Houve uma época no Brasil que a gente tinha, não só no Brasil, mas mundialmente, as lan houses, que era um momento, já quase naquela segunda fase da internet, que as pessoas procuravam espaços públicos, pagavam para ter o acesso à internet, mas funcionava como um primeiro momento de acesso. Hoje não existe a lan house porque você consegue acessar já da sua casa com outros recursos. Mas, e quem não tem esses recursos? Daí a gente começa a pensar seriamente na exclusão digital que se estabelece. E se a gente pensa em cultura digital como uma referência de conhecimento, a cultura se refere também a todos os aspectos da realidade social. Então, pensar em cultura digital no Brasil é também pensar nesse cenário da diferença, da desigualdade, e pensar essa desigualdade, muitas vezes, nos leva a pensar a vigilância como algo que nos protege. Só que nem sempre a vigilância é algo que nos protege e nos deixa seguros. Pelo contrário, nós teríamos que ter uma autonomia em relação às tecnologias existentes para realmente aceitarmos ou concordarmos com algumas questões. E aí sim, o controle da tecnologia, ele começa a ser discutido politicamente e não imposto como se fosse algo que irá nos salvar ou algo que simplesmente é tão necessário que não pode ser discutido. Então, como que eu ofereço os meus dados? O que é feito, né? Quais são os caminhos estabelecidos
para o uso dos meus dados, que eu coloco e que eu aqueço a internet o tempo todo. Né? Isso já seria uma outra via, um outro processo de discussão que envolve também essa nossa preocupação. Então, se o evangelista ele falou no primeiro momento daqueles que dominam a internet a partir das regras, das leis e dizem, não, tudo é possível hoje porque a gente precisa. Num segundo momento, aqueles que vão ver com desconfiança vão falar, não, calma aí, vamos estabelecer alguns limites. E o terceiro que vão falar, oba, é o momento de vender tudo, você precisa disso, você não vai viver sem isso. A gente precisaria agora estabelecer um quarto momento, né, uma quarta tendência, que é pensar nessa adaptação. Então, como que eu ainda posso participar da tecnologia, mas sem ser dominado por ela? Que é uma questão bastante importante. Sim, Ana Cláudia, e nesse terceiro momento, né, que o evangelista fala, tem um outro pesquisador estudioso israelense, o Yuval Noah Harari. Ele fala também nesse terceiro momento, só que ele diz que o material humano é extremamente interessante. Tanto é que lá no Vale do Silício, eles estão investindo não só no básico, né, no habitual, engenheiros, matemáticos, etc., mas eles também começam a investir em profissionais de humanas, né, profissionais historiadores, profissionais de ciências sociais, e isso que é interessante também, né, que o Yuval fala. Sim. É ótimo a gente pensar nas preocupações, nas discussões do Harari, porque ele retoma algumas discussões que são muito pertinentes nas ciências sociais. O Nestor Canclini, por exemplo, ele vai falar dessas desigualdades e ao invés dele falar em conectados, ele vai falar em desconectados, em termos americanos. Né? Então, como que muitas vezes na América Latina nós somos mais desconectados do que conectados. Existe um sociólogo italiano, o Luciano Floridi, que ele estabeleceu em 2011 um Manifesto on Life, que ele fala, bom, todo mundo tem que ser conectado, não existe não estar conectado, então cada país que procure e se ajeite, né, enfim, estabeleça condições para que isso aconteça. E o Harari, ele traz uma dimensão que não é nem tão otimista em relação a esse uso de dados, e nem também tão pessimista, dizendo, não, a gente tem que negar tudo isso, porque a tecnologia está, de fato, nos dominando. Mas ele traz uma discussão que eu acho que é fundamental. Ele fala que, na verdade, a decisão ainda é do ser humano. É a ideia de que nós construímos as tecnologias, ok, mas nós temos que decidir o que fazer com elas. E essa autonomia do ser humano é a grande reivindicação do autor, porque ele contrasta a sua análise com uma referência que é de uma governança algorítmica, ou seja, algoritmos que vão definir o seu caminho, o seu passeio pela internet, a sua trilha, mas mais do que isso, quem é que de fato decide? Como a gente vai trabalhar toda essa questão? Ele tem um livro, Desafios do Século XXI, que na verdade faz parte de uma trilogia, né, de outras obras que ele publica, e ele justamente questiona isso. Ele vai falar que existe uma tendência dadocêntrica, que é a centralização em dados, e como que nós vamos lidar com isso para construir um futuro. E fora isso, ele traz muitas discussões sobre os avanços da biotecnologia, avanços éticos e tal. E quando ele traz a dimensão do historiador, do sociólogo, pensando que em equipes mesmo multidisciplinares, para pensar as tecnologias, ele abre espaço para um pensamento crítico, no sentido de que você pode construir, você tem que entender as consequências sociais das suas invenções, das suas utilizações tecnológicas, mas mais do que isso, você tem que definir estratégias de enfrentamento do futuro. Tanto que ele traz uma dimensão muito grande em relação ao mercado de trabalho, educação, como grandes cenários que precisam ser repensados. E essa esfera dadocêntrica, né, com ênfase em dados, até que ponto pode contribuir
para a expansão, por exemplo, de uma educação que valorize, por exemplo, a democracia, que valorize a questão da diversidade. Então, ele, de certa maneira, ele nos chama a atenção para uma homogeneização de um discurso que vai ou ressaltar e falar, olha, a tecnologia é o grande produto do mundo nesse momento, e ao mesmo tempo ele vai falar, bom, calma aí, se já existiu um capital que foi tão disputado historicamente, qual é o capital atual? O capital atual é o capital baseado em dados. Então vamos pensar esse capital de uma maneira que nos sirva também. E que nesse momento ele não só estabeleça e reforce as desigualdades, mas que ele possa ser usado como combate a essas desigualdades. Então, será que eu posso construir uma sociedade mais democrática e mais equitativa a partir do uso da tecnologia? Será que eu posso usar os dados, por exemplo, que eu normalmente produzo e repensar tendências? Não só tendências de mercado, mas considerar, por exemplo, que hoje em dia, falar em educação, há espaço e há uma necessidade muito grande em falar em educação com a vinculação da tecnologia. Então, a ideia é não separar, e sim unificar, mas lembrando que a gente ainda tem esse processo de escolha consciente e crítica. E essa escolha consciente e crítica que é realmente o que nos move ainda como seres humanos no século XXI. Porque a partir do momento que você abre mão disso, a inteligência artificial começa a se estabelecer como algo mais interessante ou mais inusitado do que ela poderia e deveria ser no primeiro momento. Só para ressaltar e finalizar essa parte do Harari, existem alguns outros pesquisadores que também vão falar que quando ele ressalta muito essa ideia da humanidade, ele ainda estaria sendo antropocêntrico, né, valorizando a questão do ser humano, tal, como dominante num processo, e não tecnocêntrico, não da tecnologia. Eu diria que ele não é nem antropocêntrico, nem tecnocêntrico, mas ele talvez nos faça pensar realmente na palavra desafio, para construção de novos paradigmas, sem termos a ingenuidade de que, de fato, o ser humano controla toda a informação do momento, do mundo atual. Não é verdade. Por isso que a gente tem toda uma referência de inteligência artificial, algoritmos, que são também muito interessantes. Então, a grande questão é como nós devemos utilizar, mas não negar e achar que uma coisa é melhor que a outra, mas sim pensar num termo adequado. E aí, assim, também, o Harari, ele fala que, por exemplo, a única coisa que ele tem plena certeza, né, fazendo um complemento com a fala da Ana Cláudia, é que as pessoas precisam continuar aprendendo e se reinventando pela vida toda. Algumas pessoas têm mais dificuldades, outras menos, mas, assim, é uma habilidade que você tem que desenvolver particularmente, né, e tem que ser mentalmente flexível. E aí, como é que você faz isso hoje, né? Como é que você aprende a ser dessa forma hoje? Né? Sim. E essa ideia é bem interessante quando ele pensa assim, perguntaram para ele. O Harari, ele tem uma participação mundial, enfim, em alguns momentos ele é visto como o guru dos tempos atuais, o que é preocupante, né? Ele também não quer ser guru porque ele fala que ele não tem as respostas para tudo, ele nem tem essa intenção, mas ele começou a ser bastante lido, e por isso ficou famoso, por tentar trazer a linguagem científica para o grande público. E aí eles perguntaram para ele, como que você visualiza o mercado de trabalho daqui a 30 anos? Ele falou, olha, a gente não tem como saber. As mudanças culturais, sociais, históricas são tão marcantes e gritantes que a ideia é que você continue estudando, que você não ache que o seu conhecimento é suficiente, porque ninguém sabe como será daqui a 30 anos. Então, para você se preparar, você tem que continuar estudando, talvez abrindo espaço, quando você fala da flexibilização da mente, tal, abrindo espaço para novas ideias, entendendo, e aí é uma coisa que o Harari me faz pensar,
é que muitas vezes, o que é a sociedade, o que é o modelo que a gente vive, o que é a cultura? É um espaço de encontros. E nós só temos realmente esse espaço de encontro quando nós estamos diante ou próximo da diferença. Por quê? É o espaço da troca de ideias. Se você pensar e simplesmente concordar com as pessoas que pensam como você, é muito fácil, é muito simples. E, de certa forma, as redes sociais, elas mais ou menos nos ajudam nesse cenário, né? Então, você tem um grupo de amigos, você curte, de repente, as publicações de um grupo específico, e aí as publicações que você mais curte são as que mais aparecem para você continuar concordando. Então, de certa maneira, você se fecha numa bolha de pessoas que pensam como você. E aí, por que isso nos prejudica em termos, e principalmente comunicação? Porque a gente deixa de lidar com as opiniões que são diferentes. A gente deixa de lidar com realidades que são diferentes. Se antigamente na indústria, quando a gente estudava o início do processo, do conceito de indústria cultural, a gente falava da homogeneização como um grande problema, né, da cultura de massa e tal. Hoje, também existe um processo de homogeneização nas redes sociais quando a gente pensa nessa adequação algorítmica que só reúne os iguais. Então, o encontro social, de fato, só se estabelece quando a gente estabelece uma arena de discussão, uma arena de troca de ideias, uma arena onde você concorda, muitas vezes, em discordar dos outros, e não é por isso que você vai ficar contra aquela pessoa. Então, é o estabelecimento de uma troca de informações e de uma discussão saudável, né, nesse sentido. Então, o Harari, eu acho que nos permite pensar justamente isso. Estarmos juntos não significa estarmos concordando somente. Estarmos juntos significa estarmos dialogando. E quando a gente fala em diálogo, talvez a gente teria até que pensar em uma outra palavra, um outro conceito. Porque inicialmente o diálogo se estabelecia entre duas pessoas, emissor e o receptor, né, nas teorias da comunicação. Hoje a gente tem que pensar que a gente está lidando com vários emissores, vários receptores, e é muito, muito, muito difícil estabelecer qualquer proposta que seja homogênea. Então, é muito mais pela diversidade do que pela homogeneização da informação. Eu acho que essa é uma questão bem importante que ele nos permite pensar. Exatamente. E aí tem uma outra fala que do Foucault. Ele fala sobre o humano, né? A segurança, a população, o governo, que literalmente Foucault fala sobre o humano, que é bem interessante também e meio que casa com o que o Harari fala. Isso. O Foucault ele tem uma palavra que é muito legal, que é a governamentabilidade, ou governamentalidade, que ele mistura essas estruturas de poder, que daí poderia ser o Estado, o mercado, como a gente citou, a escola, enfim, como criadores de mentalidades. Então, se a gente pensar nessa estrutura da governamentalidade, no sentido de regras que nos são impostas e que predeterminam os nossos pensamentos, isso pode ser bastante perigoso, porque onde fica a sua autonomia do pensamento crítico? E aí, isso, o Harari, ele critica, né? É como se ele colocasse uma luz em relação a isso e falasse, ó, vamos tomar cuidado com esse tipo de controle, com esse tipo de poder. Vale lembrar, Liz, que se a gente pensar nas 5 empresas com maior capital no cenário atual, são empresas relacionadas à informação. De fato, o grande capital é o capital voltado à informação e ao controle de dados. Como que eu posso estabelecer uma governança que tenha a participação dos algoritmos, como de fato já existe, mas que seja uma governança que pense em todos e não pense só em alguns? Como que eu posso estabelecer, nesse sentido da humanidade, a equidade em termos de políticas públicas e sociais relacionadas à informação, à internet, à cultura? Como que eu posso estabelecer, por exemplo, que todos nós que produzimos cultura e também
que possamos também fruir essa cultura. E não como se fosse um presente dado para nós, mas como algo conquistado e negociado entre nós. Então, essa ideia do entre nós, eu acho que é fundamental para a gente entender, por exemplo, os entremeios da cultura digital. Quais são esses entremeios? A gente tem relações de poder que são muito estabelecidas. Algumas relações de poder, elas são evidenciadas pelas instituições. Então, eu tenho a política governamental dos países, eu tenho a política de mercado das empresas, eu tenho modelos educacionais específicos. Então, as instituições muito presentes. Mas, como é entremeados, eu tenho também a participação desses infovíduos, que são todos nós, na verdade, produzindo informação. Por exemplo, eu posso até discutir a questão da fake news, como a gente costuma discutir, como uma pergunta no sentido do que é verdade. Como que uma notícia, de fato, ela se caracteriza como falsa? E isso, talvez, permita, lógico, a gente já sabe todo um protocolo de pesquisa, de sites confiáveis, de checagem de dados e tal. Mas se a gente começar a discutir o que é verdade, o que não é verdade, a gente começa também a rediscutir, por exemplo, a profissão do cientista, do jornalista, do publicitário, do comunicador, no sentido de trazer novos paradigmas para a gente mesmo, né? Repensar tudo isso. Tem um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Existe uma pesquisa que chama TIC Kids. Essa pesquisa, TIC Kids Online, na verdade, é uma pesquisa que já existe há mais ou menos uns 10 anos e que pensa essa tecnologia, esse acesso à tecnologia em várias vertentes. Mas a TIC Kids, ela analisa principalmente dados de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Na mais recente, em 2019, a gente tem uma informação que 83% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos utilizam a internet. Então, assim, 83% das crianças. Como que elas utilizam? Como que elas realmente navegam por essa rede? Quais são as atividades preferidas? Como que é o acesso mesmo? Então, eu acesso pelo telefone, eu tenho um computador em casa, mas mais do que isso, como que eu posso, por exemplo, estabelecer um controle da propaganda que essa criança e esse adolescente acessam? Então, quando a gente tem o CONAR, que regulamenta os anúncios publicitários, como que ele consegue regulamentar os anúncios que estão na internet? Como que são feitas propagandas já para um público assíduo das redes sociais, que produzem conteúdo e que, ao mesmo tempo, eles já nem só são os consumidores padrão, mas eles são os que ditam tendências. Então, a gente tem uma categoria dos influenciadores digitais que é muito pertinente nessa faixa etária. Um outro dado que chama bastante atenção é o uso das redes sociais. Então, principalmente, se a gente pensar nessa categoria 9 a 17 anos, a grande concentração está entre 15 e 17 anos. Então, um domínio muito grande das redes, uma participação, pela primeira vez, curiosamente, em 2019, o WhatsApp ele foi mais citado do que o Facebook. E em terceiro lugar ficou o Instagram. Possivelmente, na pesquisa relacionada a 2020, o TikTok vai entrar também, como uma tendência cultural para essa faixa etária. E aí, como que nós, professores, lidamos com essas tendências? Então, por exemplo, não adianta acreditar que o nosso aluno, por exemplo, de comunicação social é o mesmo em termos de influências tecnológicas, culturais, que nós tivemos há 10 anos. Então, já é um público que veio estimulado pela cultura digital há muito mais tempo do que nós, né? Então, isso é importante a gente pensar, inclusive, em termos de governo, né? Governamentalidade. Novas mentalidades. Beleza. A gente já está partindo para o final, olha como passa rápido e a gente nem sente. Aqui, finalizando, eu quero muito agradecer aos nossos alunos, o carinho dos nossos alunos,
aos professores presentes, a nossa coordenadora Flávia Delgado presente, a Ana Cláudia, que deu uma aula, né, de cultura digital para a gente, e assim, as considerações finais, Ana. Tá. Ai, difícil, né? Considerações finais. Ainda mais porque é um tema tão interessante. O que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, e quando a gente fala em cultura digital, tecnovigilância, a gente tem todos esses desafios de discussão, vale a pena a gente lembrar do conceito de narrativa. O que é uma narrativa? Na verdade, é uma construção coletiva. Então, nós estamos construindo as nossas narrativas, principalmente em relação à compreensão desse momento cultural, pandêmico, e pensando principalmente nessa dimensão da cultura, né, como algo que não é fechado, é algo em constante discussão, é algo que a gente pode realmente alterar o rumo da história em todos os momentos. Em termos de comunicação, acho que vale a pena lembrar uma coisa que eu gosto muito de analisar. Além das narrativas científicas, a gente tem narrativas ficcionais que falam, né, dessa cultura digital de uma maneira bastante específica. Então, nos anos 60, por exemplo, além do Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, que também já mostra de maneira bastante futurista as tecnologias, as videoconferências, né, de uma maneira um pouco fantasiosa, ficcional, melhor dizendo, eles também mostram algo que, por exemplo, pode ser comparado com as impressoras 3D, hoje em dia. Isso nos anos 60, né, ainda como algo futurístico. Os Jetsons, que fez parte, nossa, do imaginário infantil de muita gente, os Jetsons também traziam essa referência da inteligência artificial, né, dos robôs, e dessa ideia da telepresença, que eu acho que é bastante interessante. Se nós caminharmos um pouco mais para o contemporâneo, nós temos inúmeros filmes que retratam essa relação, por exemplo, do ser humano com os seus aplicativos. Então, a relação do ser humano com o aplicativo que vai além do uso de dados. O aplicativo vira um amigo, vira um confidente, vira uma busca, né, constante por informação. A gente pode pensar o Google, hoje em dia, também quase como um oráculo, né? Então, quais são as questões que eu preciso? O que? Não sei o que é isso, vou procurar no Google. Pode ser bastante perigoso, né? Na saúde, existe até uma discussão de que você não deve consultar o Google quando você tem algum sintoma, né, de saúde. Você tem que procurar ainda um médico, porque, né, o desespero pode tomar conta. E diante disso, eu acho bastante curioso isso, personagens que já são não só os antigos robôs que a gente já viu em vários lugares, mas a referência dos androides, né, dos transhumanos que já misturam essa relação da tecnologia e da humanidade de uma maneira muito específica. Então, não é algo futurístico, é algo contemporâneo. É como se o futuro já estivesse aqui agora. Então, o contemporâneo talvez já tenha recriado essa nossa concepção de tempo, de espaço. Estamos aqui juntos, pensando essas categorias todas. E aí, sendo narrativa ficcional ou narrativa intelectual, os acadêmicos se deparando com tudo isso, inclusive, tem algumas, já existe uma tendência que nem fala mais em cultura digital, fala em cultura computacional, porque já envolvem outros e outros conhecimentos, por exemplo, como computação quântica e tal. Mas, enfim, tendo visto e analisado tudo isso, existe a lembrança do conhece-te a ti mesmo, que também é citado pelo Harari, né, que a gente comentou. E esse conhece-te a ti mesmo, ele não é simplesmente um conselho ou um mistério, né, que foi traduzido e levado, enfim, pela história. Mas eu acho que é o nosso momento, realmente, de construir uma narrativa muito mais crítica. Então, diante da tecnologia, diante da cultura digital, sabendo que nós produzimos e o tempo todo interagimos, qual é o modelo social que nós queremos? Qual é a sociedade que nós realmente acreditamos? Então, para mim, como antropóloga, socióloga, a transformação social é o que nos move.
Então, talvez esse momento seja um momento reflexivo para pensarmos não só aspectos positivos, negativos de um momento social absolutamente atípico, mas também pararmos e repensarmos justamente isso. Como queremos construir, não o futuro distante, mas como que queremos construir a nossa profissão, a nossa visão como cidadãos, cidadãs, de um momento político, de um mundo que nos exige cada vez mais. Então, não existe mais a ideia da passividade no sentido da não participação. Como que nós estamos participando? Conhecimento, sabendo o que está acontecendo, tentando elaborar uma crítica em relação a isso, é mais importante do que simplesmente achar que tudo é assim porque tem que ser assim. Então, acho que é um momento privilegiado para a gente romper inúmeros critérios de alienação que muitas vezes, historicamente, nos acompanharam. Então, acho que, nesse sentido, esse tema se torna tão importante nos dias atuais. Exatamente. Obrigada novamente, Ana Cláudia. Agradeço novamente aos nossos amigos professores, à coordenadora Flávia Delgado, ao carinho dos alunos que assistiram, aos alunos que não são os nossos, que são os outros alunos de outras instituições, mas terminando. Falando. Liz, só quero complementar uma coisinha, acho que dá tempo rapidinho. Eu vi aqui alguns comentários que muita gente pensou em que talvez em 2020, nós estaríamos voando, né? De fato, não deixa de ser um voo. Talvez esse espaço virtual conquistado constantemente por nós seja uma possibilidade. Então, se não estivermos voando em termos de aparelhos tecnológicos, que nós consigamos voar livremente pelos pensamentos e ideias. Exatamente. Mais humanidade também, que é bem interessante. Muito mais humanidade. E Liz, foi um prazer também conversar aqui com você. Amei, Ana, amei. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um prazer. Boa noite. Boa noite.